Bem-vindos ao Pensando Bio, um espaço dedicado à biologia além do convencional. Nessa aula, vamos explorar o que define os seres vivos. Já vai deixando o like e se inscreva agora para não perder as próximas aulas. Com isso, vamos pensar biologia. A biologia é a ciência que estuda os seres vivos. Mas antes de tudo, o que é a vida? Bem, isso pode ser difícil de se responder. Mas podemos definir algumas de suas características. Seres vivos são compostos de células. Assim como os tijolos são as unidades fundamentais de uma construção, as células são as unidades fundamentais da vida, a essência dela. Existem aquelas que são mais simples, sem compartimentos internos, as células procarióticas. Um exemplo são as bactérias, nas quais todas as funções essenciais ocorrem em um único espaço. Outro tipo, mais complexo, apresenta compartimentos especializados para diferentes funções. Essas são as células eucarióticas, com um núcleo que isola seu material genético e várias organelas. Não se preocupe com esses nomes. Em aulas futuras teremos videoaulas específicas para esses assuntos. Exemplos de células eucarióticas são a levedura, usada como fermento biológico que faz o bolo crescer, e as células sanguíneas, que transportam oxigênio. Todos os seres procariotos são formados de uma única célula, ou seja, são unicelulares. Eles são tipo kitnets, onde tudo acontece ali no mesmo lugar. Imagine uma ameba, que pode buscar alimento ou se reproduzir por conta própria. Por outro lado, os seres multicelulares, compostos por muitas células, são como grandes mansões, com partes distintas, mas que trabalham juntas. É só lembrar que o animal possui células musculares, neurônios, células de pele e muitas outras. Segunda característica, os seres vivos precisam de energia. A energia permite aos seres vivos realizar suas atividades, como bater asas e voar por aí, ou escutar essa aula. E a base de tudo isso são os organismos autotróficos, aqueles que produzem o próprio alimento, como as plantas, que usam água e gás carbônico, substâncias mais simples, para produzir açúcares a partir de luz. Depois disso vem os seres heterótrofos, que não produzem substâncias desse tipo e precisam se alimentar das plantas, ou de seres vivos que as comeram. Nós, por exemplo, dependemos do delivery. Seguindo para a terceira característica, os seres vivos apresentam metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que ocorrem nas células. Parte dessas reações são de construção, também chamada de anabolismo. É o que acontece quando aumentamos a massa muscular com treinamento de força. O metabolismo também garante a homeostase do corpo, ou seja, o seu equilíbrio. Em um dia quente, o corpo responde com a transpiração, que diminui a temperatura interna, chegando ao ideal para suas atividades. Próxima característica. Os seres vivos respondem a estímulos. Quando ouvimos um som suspeito e nossos sentidos se aguçam, nos preparamos para reagir. Um cachorro, ao farejar o ar, detecta o cheiro do alimento e se dirige rapidamente para o local. Plantas crescem em direção à luz e algumas até são carnívoras e capturam insetos que pousam em cima delas. Mesmo as bactérias percebem o ambiente e se deslocam para onde há nutrientes. O desafio é responder. Até que ponto essa resposta é meramente reativa e em que medida revelam consciência? Por enquanto, fica para você refletir. Próxima característica. Os seres vivos possuem material genético. Ele é como um manual de instruções para construir um indivíduo, sendo escrito na forma de DNA ou RNA. Considere dois tipos de planta, rosas e girassóis. Cada uma tem um conjunto específico de informações que determinam suas características distintas, como forma, tamanho e cor das flores. Ao mesmo tempo, em uma ninhada de gatinhos, eles geralmente compartilham características semelhantes entre si e com seus pais. Penúltima característica, os seres vivos se reproduzem. Considere que a informação contida em um livro é vital para preservar a história de uma civilização. Para garantir que a história passe adiante, as pessoas precisam copiá-la e compartilhá-la com outras. Voltando para os seres vivos, o livro representa o nosso material genético, e a história, as informações que definem cada espécie e cada indivíduo. Os organismos precisam, então, repassar essas informações para que a espécie continue. E existem muitas formas de se fazer isso. De modo mais simples, existe a reprodução assexuada. Bactérias jacaré se multiplicam em nossos dentes. Nossas células se dividem durante o crescimento do corpo e as plantas da sua mãe podem se propagar por mudas. Aqui os descendentes têm o mesmo material genético do progenitor. Assim, são seus clones ou suas xerox. Já na reprodução sexuada, aquela que ocorre com a junção de células especializadas, os gametas, as informações dos pais são combinadas para formar um novo e único ser. Isso garante que nenhuma pessoa seja igual, como também é o processo que gera sementes que vão formar as futuras plantas. Última característica, os seres vivos evoluem. As populações de seres vivos se modificam ao longo do tempo.
E foi assim que surgiram e que surgem tantas variantes do famoso coronavírus, o que também explica a necessidade de se tomar vacina de gripe todo ano. Para seres mais complexos, as mudanças são mais imperceptíveis, mas ainda cumulativas e com o passar de centenas de milhares ou milhões de anos podem formar novas espécies, como as aves, que na verdade são um grupo derivado de dinossauros, mas isso é um assunto para outro vídeo. Os seres vivos também se adaptam. É só lembrar do mandacaru, que quando fulora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Adaptados a um ambiente seco, com folhas modificadas em espinhos e caules que armazenam água. Também tem um beija-flor, cujo bico é fino e comprido, ideal para alcançar o néctar profundo das flores. E nesse ritmo, aparentemente silencioso, a história da vida se desenrola com elegância. Assim concluímos nossa aula. Espero que você tenha entendido um pouco mais de biologia e sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo e, claro, comentar o que achou. Até a próxima!